Riram dela no corredor e apostaram que ela cairia antes do primeiro minuto. As brasileiras são alegres, mas não competitivas, sussurraram as nadadoras francesas enquanto Marina passava. O cronômetro da piscina aquática de Barcelona marcava 2 minutos e 59 segundos quando o ginásio prendeu a respiração. O que veio nos 10 segundos seguintes fez muita gente engolir o riso. Antes de prosseguir, inscreva-se no canal e comenta, daqui embaixo, a hora exata em que você chegou neste vídeo. Por favor, alteramos todos os nomes pessoais por conta de direito de imagem. Não queremos expor ninguém. Por isso todos os nomes foram alterados, mas a história é 100% real. Você já se sentiu subestimada por causa da sua idade? Marina Costa levou as mãos ao rosto naquela tarde de março quando ouviu que aos 26 anos era velha demais para sonhar com ouro mundial. Alguém já disse que o seu tempo passou? As palavras ecoaram no vestiário gelado do centro aquático. Como é carregar o peso de um país inteiro nas costas enquanto todo mundo ri? Esta não é só a história dela. É a história de todas nós que um dia fomos chamadas de persistentes demais, esforçadas demais, sonhadoras demais. Hoje você vai ver como a vingança poética acontece dentro da água, lance a lance, respingo a respingo. Marina cresceu em Santos, litoral de São Paulo, numa casa onde o dinheiro mal cobria o básico. O pai trabalhava no porto, a mãe limpava casas. Ela descobriu o nado sincronizado aos 12 anos por acaso, quando a escola levou as crianças para conhecer o clube aquático da cidade. As outras meninas reclamaram da água fria. Marina mergulhou e não queria mais sair. A técnica da equipe juvenil, Dona Lúcia, percebeu algo diferente na garota magricela que nadava sem técnica, mas com uma naturalidade impressionante. Marina, vem cá, chamou. Você quer treinar com a gente? O problema era simples. A família não tinha dinheiro para pagar mensalidade, equipamentos, viagens para competições. Dona Lúcia fez um acordo. Marina limparia a piscina e organizaria os equipamentos em troca dos treinos. Desde pequena, e ela sabia que teria de lutar o dobro. Enquanto as outras meninas chegavam de carro com os pais, Marina pegava 2 ônibus e ainda caminhava 20 minutos. Enquanto elas tinham maiô novo a cada temporada, Marina costurava o dela quando rasgava. Enquanto elas reclamavam do treino, Marina pedia para ficar mais tempo na água. Quantas vezes disseram que o seu tempo passou? Aos 15 anos, Marina foi para a primeira competição estadual. Ficou em último lugar. As técnicas das outras equipes cochichavam que ela era esforçada, mas não tinha talento. Deveria focar nos estudos, diziam. Nado sincronizado é coisa de menina rica, menina com estrutura. Marina ouviu tudo em silêncio e voltou para casa com uma certeza. Ia provar que estavam erradas. Dona Lúcia acreditava nela, mas sabia que precisavam de mais. Conseguiu uma bolsa parcial para Marina treinar no Clube Pinheiros, em São Paulo. Aos 16 anos, a menina de Santos se mudou para a capital, dividindo um quarto minúsculo com outras 3 atletas. O primeiro treino no Pinheiros foi um choque. As meninas tinham preparadores físicos, nutricionistas, psicólogos. Marina tinha força de vontade e medo de decepcionar quem acreditou nela. A técnica principal, Carla Regina, uma ex-atleta da seleção brasileira, foi direta. Marina, você tem garra, mas precisa de muito mais que isso. Vou te dar 6 meses para mostrar que merece estar aqui. Se não evoluir, volta para Santos. Marina engoliu o nó na garganta e respondeu: Não vou precisar de 6 meses. Quando foi a última vez que riram do seu esforço? Os primeiros meses em São Paulo foram os mais difíceis da vida dela. Marina acordava às 5 da manhã para treinar antes das outras chegarem. Ficava até às 10 da noite aperfeiçoando movimentos. Ligava para a mãe chorando, dizendo que não ia conseguir. A mãe sempre respondia a mesma coisa. Filha, se você desistir agora, vai carregar isso para sempre. Se continuar, pelo menos vai saber que tentou tudo. Aos poucos, Marina começou a se destacar. Sua flexibilidade era excepcional. A capacidade pulmonar impressionante. Mas o que mais chamava a atenção era a expressividade. Quando Marina estava na água, parecia que a música saía do corpo dela. Carla Regina percebeu que tinha uma atleta especial nas mãos.
Aos 18 anos, Marina foi convocada pela primeira vez para a Seleção Brasileira Juvenil. O sonho estava mais perto, mas os obstáculos maiores também. No centro de treinamento da Confederação, ela conheceu meninas de todo o país. Muitas vinham de famílias abastadas, tinham patrocínio, estrutura completa. Marina continuava sendo a menina de Santos que limpava a piscina. As técnicas da seleção eram exigentes e diretas. O Brasil nunca tinha ganhado uma medalha importante no nado sincronizado mundial. A expectativa era sempre ficar entre as 10 primeiras, torcer para um 6º ou 7º lugar. Marina ouvia isso e pensava: por que conformar com pouco se podemos sonhar grande? Durante os treinos da seleção, Marina percebia que algumas colegas a viam como intrusa. Ela não tinha o perfil das outras: família rica, estudos em colégio particular, fluência em inglês. Era a filha do portuário que chegou ali por insistência e talento bruto. Algumas faziam questão de deixar isso claro. Se ninguém estivesse olhando, você continuaria? Aos 20 anos, Marina passou por sua primeira grande crise. Foi cortada da equipe que disputaria o Pan-Americano no México. A justificativa foi técnica. Ainda precisava evoluir. Marina sabia que era questão de política também. Ela não se encaixava no perfil que a Confederação queria para representar o país. Voltou para Santos arrasada. Passou 2 semanas sem pisar na piscina. Dona Lúcia, já aposentada, mas sempre presente, foi visitá-la. Marina, você lembra por que começou a nadar? Porque amava estar na água, porque se sentia livre, porque sonhava grande. Isso mudou? Marina balançou a cabeça. Então volta logo, porque o mundo ainda não viu do que você é capaz. Marina voltou aos treinos com uma fome diferente. Passou a estudar vídeos de competições internacionais, a entender o que as melhores atletas do mundo faziam de especial. Percebia que tecnicamente ela estava no mesmo nível. O que faltava era a oportunidade de mostrar seu potencial numa competição grande. Aos 22 anos, conseguiu uma vaga na equipe que disputaria o Mundial de Kazan, na Rússia. Era sua primeira competição mundial adulta. O Brasil ficou em 11º lugar. Marina foi uma das melhores brasileiras na competição, mas passou despercebida pela imprensa internacional. Para os técnicos estrangeiros, ela era apenas mais uma atleta de um país sem tradição na modalidade. A partir dali, Marina traçou um plano ambicioso. Sabia que aos 22 anos estava chegando ao auge físico. Tinha no máximo 4 anos para conseguir algo especial. Começou a treinar com ainda mais intensidade. Estudava balé para melhorar a expressividade. Fazia aulas de apneia para aumentar a capacidade pulmonar. Aprendeu inglês sozinha para se comunicar melhor em competições internacionais. E se a sua melhor versão ainda nem começou? Aos 24 anos, Marina estava consolidada como uma das melhores atletas brasileiras de nado sincronizado. Participou do Mundial de Budapeste e ajudou o Brasil a ficar em 8º lugar, o melhor resultado da história do país na modalidade. Mas ela queria mais. Sabia que tinha potencial para brigar por medalha, para colocar o Brasil no mapa mundial da modalidade. O técnico da seleção, Roberto Silva, homem conservador e tradicionalista, não acreditava que Marina pudesse chegar ao pódio mundial. Para ele, Brasil era país de futebol e vôlei, não de esportes aquáticos técnicos como nado sincronizado. Marina tinha qualidade para estar entre as 10 melhores, mas nunca para ganhar medalha em competição mundial. Essa mentalidade conformista irritava Marina profundamente. Ela via atletas russas, chinesas, americanas fazendo movimentos que ela também conseguia executar. Via rotinas que ela poderia fazer melhor. Mas a própria estrutura brasileira limitava suas possibilidades. Os treinos eram adequados para formar boas atletas, não atletas excepcionais. Marina decidiu investir dinheiro próprio num projeto pessoal. Contratou um coreógrafo espanhol, Fernando Martinez, que havia trabalhado com atletas medalhistas olímpicos. Fernando veio ao Brasil para conhecer Marina e ficou impressionado. Esta menina tem talento para brigar por ouro mundial, disse para Roberto Silva. Vocês não estão explorando nem metade do potencial dela. O que muda quando você decide responder com resultados e não com explicações? Fernando propôs um plano radical. Criar uma rotina especificamente para Marina, que explorasse suas principais qualidades: flexibilidade excepcional,
capacidade pulmonar impressionante, expressividade única. A rotina seria arriscada com elementos de dificuldade máxima, mas se executada perfeitamente, seria imbatível. Roberto Silva era cético. O Brasil nunca tinha tentado nada tão ambicioso. Era melhor fazer uma rotina segura, técnica, que garantisse uma boa colocação. Fernando insistiu. Marina tem 24 anos, está no auge físico. Pode ser a chance única do Brasil brilhar mundialmente na modalidade. Ou tentamos algo especial agora, ou conformamos com mediocridade para sempre. Marina não hesitou. Queria a rotina arriscada. Sabia que era sua chance de mostrar ao mundo do que uma brasileira era capaz. Os próximos meses seriam de preparação intensa para o Mundial de Barcelona. A competição que poderia mudar sua vida e a história do nado sincronizado brasileiro para sempre. Durante 6 meses, Marina treinou a nova rotina religiosamente. Eram 8 horas diárias na água, 2 horas de balé, 1 hora de preparação física. Fernando veio ao Brasil 3 vezes para acompanhar a evolução. A cada visita ficava mais impressionado. Marina estava executando elementos que poucas atletas no mundo conseguiam fazer com aquela precisão. A rotina criada por Fernando era uma obra de arte aquática. Começava com Marina emergindo da água como uma sereia, seguia com uma sequência de movimentos que misturava a técnica clássica com elementos tipicamente brasileiros, e terminava com um elemento de dificuldade extrema, uma rotação tripla submersa que pouquíssimas atletas ousavam tentar em competição. Quanto vale mais um dia de treino por um momento que muda tudo? 3 meses antes do Mundial de Barcelona, Marina sofreu uma lesão no ombro durante um treino. O médico da confederação foi categórico. Ela precisava de pelo menos 6 semanas de repouso total. Roberto Silva viu a lesão como confirmação de que a rotina era arriscada demais. Sugeriu que Marina voltasse para a rotina antiga, mais conservadora. Marina se recusou, disse que preferia não competir a competir sem dar o máximo de si. Fez fisioterapia intensiva, tratamentos alternativos, tudo para acelerar a recuperação. Fernando voou especialmente do Espanha para acompanhar a reabilitação. Tinham investido muito trabalho para desistir agora. 2 meses antes do Mundial, Marina voltou aos treinos. O ombro ainda doía, mas ela estava determinada. Executou a rotina completa pela primeira vez desde a lesão. Foi perfeita. Fernando cronometrou e pontuou. Se Marina executasse aquela rotina no Mundial, seria candidata real ao ouro. A notícia vazou para a imprensa especializada internacional. Revista Americana de Esportes Aquáticos publicou matéria dizendo que o Brasil estava preparando uma surpresa para Barcelona. Técnicos de outros países começaram a prestar atenção em Marina. Alguns foram assistir aos treinos da seleção brasileira. 1 mês antes do Mundial, a delegação brasileira embarcou para a Espanha. Marina estava ansiosa, mas confiante. Sabia que estava no melhor momento da carreira. A rotina estava perfeita, o físico no auge, a experiência suficiente. Chegou a hora de mostrar ao mundo que brasileira pode ser campeã mundial de nado sincronizado. O centro aquático de Barcelona estava deslumbrante. Arquibancadas para 12.000 pessoas, piscina com tecnologia de ponta, estrutura digna dos maiores eventos mundiais da modalidade. Marina treinou pela primeira vez na piscina da competição e se sentiu em casa. A água estava na temperatura ideal, a acústica perfeita para sua rotina. Nos primeiros dias de competição, Marina assistiu às rotinas das principais favoritas. A russa Svetlana Petrov, tricampeã mundial, executou uma apresentação tecnicamente perfeita, mas sem emoção. A chinesa Li Wei mostrou dificuldade extrema, mas com alguns erros pequenos. A americana Sarah Johnson apostou na segurança e foi impecável, porém previsível. Marina percebeu que tinha chances reais. Sua rotina era mais difícil que a da americana, mais emocionante que a da russa, mais precisa que a da chinesa. Se executasse sem erros, seria campeã. Mas entre executar perfeitamente no treino e fazer o mesmo na final mundial, havia um abismo de pressão e responsabilidade. Na véspera da final, Marina mal dormiu. Ligou para a mãe em Santos. "Filha, lembra quando você tinha 12 anos e disse que um dia seria campeã mundial?" Chegou a hora. Marina sorriu.
Lembrava perfeitamente, era uma menina que limpava a piscina em troca de treinos e sonhava impossível. Agora estava a algumas horas de tornar esse sonho realidade. O dia da final amanheceu ensolarado em Barcelona. Marina acordou às 6 da manhã, fez sua rotina de alongamento, tomou o café da manhã de sempre, frutas, iogurte, granola. Fernando apareceu no hotel às 9 horas. Hoje é o dia, Marina. Tudo que treinamos nos últimos meses vai acontecer nos próximos minutos. Você está pronta? Marina respirou fundo e respondeu: Nasci pronta para este momento. O centro aquático de Barcelona fervilhava. 12.000 pessoas ocupavam cada assento disponível. As câmeras de televisão de 40 países estavam posicionadas para capturar cada movimento. Marina chegou ao complexo aquático 3 horas antes de sua apresentação. Queria sentir o ambiente, acostumar com a energia da multidão, visualizar sua rotina uma última vez. Quanto vale mais um dia de treino por um momento que muda tudo? No aquecimento, Marina executou alguns elementos da rotina sem força total, apenas para lembrar o corpo dos movimentos. Fernando observava atentamente. Ela estava relaxada, confiante, no estado mental perfeito para a competição. Roberto Silva se aproximou. Marina, sem pressão. Faça o seu melhor e já será um orgulho para o Brasil. Marina sorriu. Sem pressão, Roberto. Só vou ganhar o ouro mundial. As primeiras competidoras entraram na água. A ordem de apresentação colocava Marina na 6ª posição, entre 8 finalistas. Posição estratégica. Poderia assistir às principais rivais e saber exatamente o que precisava fazer para vencer. A russa Svetlana abriu a final com a apresentação tecnicamente perfeita. Nota: 9,7. A chinesa Li Wei veio em seguida. Apostou na dificuldade máxima, mas cometeu 2 pequenos erros. Nota: 9,5. A americana Sarah Johnson executou rotina impecável, sem riscos, sem erros. Nota: 9,6. A francesa Camille Dubois tentou impressionar com elementos artísticos, mas faltou precisão técnica. Nota: 9,3. Marina assistia concentrada. Sabia que precisava de pelo menos 9,8 para garantir o ouro. Era possível. Sua rotina tinha dificuldade superior à de todas as concorrentes. Se executasse sem erros, seria imbatível. A italiana Giulia Romano se apresentou e conseguiu 9,4. Boa apresentação, mas insuficiente para o pódio. Chegou a vez de Marina. Ela se dirigiu à borda da piscina sob aplausos educados da torcida. A maioria do público não a conhecia. Para eles, era apenas mais uma atleta latina tentando incomodar as potências tradicionais da modalidade. Marina posicionou-se na marca, fechou os olhos, respirou profundamente 3 vezes. O silêncio tomou conta do ginásio. 12.000 pessoas prenderam a respiração. Marina abriu os olhos e acenou para a mesa de arbitragem. Estava pronta. A música começou, uma mistura envolvente de sons clássicos com ritmos brasileiros que Fernando havia criado especialmente para ela. Marina mergulhou. Você ficaria mais 10 segundos para ouvir o ginásio esquecer como se respira? Os primeiros movimentos de Marina foram de uma precisão assustadora. Ela emergiu da água exatamente no tempo da música, como uma sereia que ganhara vida. Os braços se moviam em perfeita sintonia com a melodia. As pernas executavam figuras geométricas impossíveis debaixo d'água. Aos 30 segundos de apresentação, Marina executou uma sequência de rotações que arrancou o primeiro "oh" da multidão. Ela girava submersa enquanto os braços desenhavam formas no ar. Era técnica pura, mas parecia arte. A câmera principal focou no rosto dela, concentração absoluta, olhos brilhando, sorriso discreto nos lábios. No primeiro minuto, Marina estava cumprindo a rotina perfeitamente. Fernando cronometrava cada elemento e fazia sinais positivos para Roberto Silva. Até ali, tudo dentro do planejado. Mas o grande momento ainda estava por vir. O elemento que poderia confirmar o ouro brasileiro ou destruir todas as chances de medalha. Marina preparou-se para a sequência mais difícil da rotina. Uma combinação de movimentos que exigia força, flexibilidade e controle respiratório extremos.
Ela submergia, completamente executava 3 rotações complexas e emergia em posição de bailarina clássica. Elemento que poucas atletas no mundo tentavam em competição. A multidão percebeu que algo especial estava acontecendo. O silêncio era total, nem um sussurro nas arquibancadas. Marina iniciou a descida. Desapareceu completamente na água azul turquesa da piscina. 5 segundos submersa. 10 segundos. 15 segundos. O público começou a ficar ansioso. De repente, Marina emergiu em rotação perfeita, braços em 5ª posição do balé, corpo completamente vertical sobre a água. A multidão explodiu. 12.000 pessoas se levantaram ao mesmo tempo gritando, aplaudindo, assobiando. Marina havia executado o elemento impossível com perfeição absoluta. Os últimos 30 segundos da rotina foram uma sinfonia de precisão e emoção. Marina parecia dançar sobre a água. Cada movimento contava uma história. Cada respiração estava sincronizada com a música. Ela finalizou a apresentação, emergindo no centro da piscina, braços erguidos para o céu, sorriso radiante no rosto. O ginásio veio abaixo. Aplausos ensurdecedores ecoavam por todos os cantos. Pessoas choravam nas arquibancadas. Fernando pulava na beira da piscina. Roberto Silva estava boquiaberto. Nem ele, que conviveu anos com Marina, esperava uma apresentação daquele nível em competição mundial. Marina saiu da água e foi diretamente para Fernando. O coreógrafo espanhol a abraçou emocionado. Foi perfeito, Marina. Absolutamente perfeito. Eu nunca vi ninguém executar aquela sequência com tanta precisão em competição. Você acabou de fazer história. As câmeras capturam Marina se dirigindo para a área de espera. Ela caminhava com passos firmes, respiração controlada, confiança estampada no rosto. Sabia que havia feito sua melhor apresentação da vida. Sabia que havia deixado tudo na piscina. Agora era questão de aguardar a pontuação dos juízes. Os momentos de espera pareciam eternos. Marina sentou-se ao lado de Fernando e Roberto Silva. Os 3 ficaram em silêncio, olhando para o painel eletrônico que mostraria as notas. A multidão estava inquieta, comentando em dezenas de idiomas sobre a apresentação brasileira que acabara de presenciar. Finalmente, as notas começaram a aparecer no painel. Execução técnica, 10. A primeira nota máxima da competição. Impressão artística, 10. Segunda nota máxima consecutiva. Dificuldade, 10. Terceira nota máxima. A média final piscou no painel gigante, 10,0. O locutor oficial gritou em inglês. Nota máxima para Marina Costa, do Brasil, nova líder da competição. O ginásio explodiu novamente. Marina levou as mãos ao rosto, incrédula. Fernando a abraçou chorando. Roberto Silva gritava campeã mundial repetidas vezes, como se precisasse ouvir para acreditar. Marina havia conseguido o impossível. Primeira nota máxima da carreira. Primeira nota máxima de uma brasileira em Mundial de Nado Sincronizado. Com 2 atletas ainda por se apresentar, ela assumia a liderança da competição mais importante da modalidade. A alemã que se apresentou em seguida fez boa rotina, mas conseguiu apenas 9,6. Insuficiente para ameaçar Marina. A última competidora era a russa Svetlana, tricampeã mundial e grande favorita. Ela precisava de nota superior a 10 para superar a brasileira. Na prática, precisava ser perfeita e ainda conseguir bonificação por originalidade. Svetlana executou a apresentação impecável tecnicamente, mas sem a emoção e originalidade que Marina havia demonstrado. A rotina russa era segura, precisa, mas previsível. Quando as notas apareceram no painel, confirmaram 9,9. Excelente, mas insuficiente. Marina Costa era oficialmente campeã mundial de nado sincronizado. A primeira brasileira a conquistar ouro em competição mundial da modalidade. O hino nacional começou a tocar enquanto ela subia ao pódio mais alto. As lágrimas escorriam pelo rosto enquanto a bandeira brasileira era hasteada. Para quem você vai abrir a porta que um dia te fecharam? No microfone da entrevista pós-competição, Marina foi questionada sobre o significado da vitória. Esta medalha não é só minha, disse com voz emocionada. É de toda menina brasileira que sonha grande.
mas ouve que seu sonho é impossível. É da Dona Lúcia que me ensinou a nadar. É da minha mãe, que trabalhou dobrado para me apoiar. É de todas que vieram antes e abriram caminho. O repórter perguntou qual seria o próximo passo. Marina sorriu. Voltar para Santos e mostrar para as crianças da periferia que uma menina que limpava a piscina pode ser campeã mundial. Vamos criar um centro de treinamento para que outras meninas tenham as oportunidades que eu levei anos para conseguir. Marina cumpriu a promessa. Com o dinheiro do patrocínio que conseguiu após o título mundial, criou o Instituto Marina Costa em Santos, espaço dedicado ao desenvolvimento do nado sincronizado para crianças de baixa renda. Em 3 anos de funcionamento, o Instituto já revelou 2 atletas que integram a seleção brasileira juvenil. A vitória de Marina mudou a percepção internacional sobre o Brasil no nado sincronizado. O país deixou de ser visto como participante exótico para se tornar potência emergente na modalidade. Técnicos estrangeiros procuram estágios no Brasil para entender os métodos de treinamento que produziram uma campeã mundial. Roberto Silva, inicialmente cético quanto ao potencial de Marina, se tornou um dos maiores defensores do investimento em atletas brasileiros. Marina me ensinou que não devemos limitar nossos sonhos pela falta de tradição, admitiu em entrevista recente. Se tivéssemos apoiado ela desde o início como merecida, talvez tivéssemos mais medalhas mundiais. Fernando Martinez, o coreógrafo espanhol, decidiu se mudar para o Brasil após a vitória de Marina. Hoje coordena o departamento técnico da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos. Marina provou que talento e determinação superam qualquer barreira cultural ou econômica, explica. Trabalhar com ela mudou minha visão sobre o potencial latino-americano no esporte. O Centro Aquático de Santos, onde Marina deu os primeiros mergulhos aos 12 anos, foi reformado e rebatizado com seu nome. Dezenas de meninas treinam diariamente na piscina Marina Costa, sonhando em seguir os passos da campeã mundial. Muitas vêm de famílias humildes, assim como Marina. Todas sabem que é possível sonhar grande. Svetlana Petrov, a russa que ficou em 2º lugar no Mundial de Barcelona, procurou Marina depois da competição. Você me ensinou que técnica perfeita sem alma é insuficiente, disse. Sua apresentação teve algo que eu nunca consegui colocar nas minhas rotinas. Verdade. As duas se tornaram amigas e hoje treinam juntas periodicamente. Marina continua competindo aos 26 anos. Participará dos próximos Jogos Olímpicos como principal esperança brasileira de medalha no nado sincronizado. Mas, independente dos resultados futuros, ela já garantiu seu lugar na história. Provou que brasileira pode ser a melhor do mundo em qualquer modalidade. Que história sua mereceria replay hoje? A lição de Marina transcende o esporte. Mostra que perseverança, trabalho duro e coragem para sonhar grande podem superar qualquer obstáculo. Mostra que não importa de onde você vem, mas para onde está determinada a ir. Mostra que às vezes a pessoa que todos subestimam é exatamente quem está preparada para conquistar o impossível. A menina de Santos que limpava a piscina em troca de treino se tornou campeã mundial. A jovem que ouvia que brasileira não tinha técnica para o nado sincronizado provou que técnica se constrói com dedicação. A atleta que disseram estar velha demais para sonhar com ouro mostrou que determinação não tem idade. Marina Costa ensinou ao mundo que subestimar uma brasileira determinada é o primeiro passo para ser surpreendido por ela. Que o talento pode nascer em qualquer lugar, mas precisa de oportunidade para florescer. Que às vezes o maior favor que fazem para você é duvidar do seu potencial, porque isso desperta uma força que nem você sabia que tinha. Se você chegou até aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho e conta nos comentários. Qual sonho seu parece impossível hoje, mas pode se tornar realidade com dedicação? No próximo vídeo, vamos conhecer a história de outro brasileiro que transformou dúvida em combustível para conquistas extraordinárias. Até lá!